Lucas no capítulo 17, apenas o versículo 5. Capítulo 17, versículo 5. Diz assim o texto: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Vamos ler juntos? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Somente a igreja. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém. Já oramos. Hoje, irmãos, nós estaremos tratando do segundo ponto dos 5 solas, que é o sola fide, o latim para o somente pela fé. Nós estamos no mês em que se comemora, se não me engano, 504 anos da Reforma Protestante. É muito importante nós enaltecermos neste mês de outubro o aniversário da Reforma, porque a Reforma Protestante de 1517 foi um marco importante para a igreja, e não somente para a igreja, mas para a sociedade em geral. Se nós formos olhar o contexto histórico, a Alemanha foi transformada na sua educação, na política, na economia e na gestão pública, através do movimento que Deus proporcionou no meio de seu povo, através de homens que ele levantou para defender a sã doutrina. Então, como igreja do Senhor, nós não podemos deixar de enaltecer neste mês o aniversário da Reforma. É lógico que nós não podemos ficar somente nesse mês, porque senão nós estaríamos transformando essa data numa questão muito minúscula, né? E a grandiosidade do movimento foi tamanho que mudou muito a história da Alemanha, da Europa, e assim mudou a história do cristianismo em todo o mundo. E hoje nós queremos falar sobre o somente pela fé, e estar tratando com os irmãos em que consiste a fé, segundo a doutrina bíblica, diante desse texto que nós lemos. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, e vamos nos voltando para o capítulo 16, o capítulo 16 vai estar falando a respeito do conselho que Jesus Cristo vai trazer aos seus apóstolos com relação à administração dos valores que pertencem a outros. E aqui vai contar a história de um administrador infiel que precisou prestar contas ao seu patrão, e ele agiu de uma forma não muito normal no meio dos cristãos, e mesmo assim, nesse capítulo, Jesus vai dizer que aquele homem foi sábio. Também nesse capítulo 16, nós vamos ver acerca das questões que envolvem o casamento. Jesus vai trazer conselhos acerca da pessoa divorciada, do repudiado. O que acontece com o repudiado? Como é que Deus trata o repúdio? Como é que fica a história do repudiado? Como vai ficar a história de quem casa com o repudiado? E depois vai nos trazer aí o texto conhecido do rico, que vivia a se fartar nas suas riquezas, e também de Lázaro, o pobre, que vivia à porta desse rico, comendo das migalhas que caía da mesa, e por ele ser um homem todo tomado por chagas, os cães vinham e lambiam as suas feridas. E o texto vai dizer que os dois morreram e foram levados, ambos para destinos espirituais diferentes. É um texto que nós conhecemos. E depois, no capítulo 17, Jesus vem tratando acerca do perdão. Uma das coisas que nós precisamos atentar para as nossas vidas, no decorrer da nossa vida cristã, é a importância do perdão. E na verdade, a questão da prática do perdão, em que Jesus Cristo vai tratar aqui nesses primeiros 5 versículos do capítulo 17, vai nos chamar a atenção com relação à nossa vida social, o nosso convívio com o outro, principalmente dentro da igreja.
Mas nós não podemos esquecer que a pedagogia aplicada por Jesus aqui nesse texto vai sempre nos voltar para a nossa comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus também fala acerca de como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, mas não amamos o nosso irmão que vemos. Como nós podemos conciliar essas coisas? E essa prática, ela nos fecha o céu. E as bênçãos de Deus, elas são atrasadas por causa dessa prática contrária daquilo que o Senhor está nos ensinando aqui. Porque se nós formos voltar aí ao versículo 1 do capítulo 17, ele vai dizer ali, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E aí os discípulos, voltando-se para Jesus, disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, todo esse contexto, seja no capítulo 16, 17, 18, o Senhor, Ele nos chama para olharmos, para observarmos acerca da qualidade da nossa fé, de que forma nós temos colocado a nossa fé em prática. E aí nós podemos, diante desse contexto, entender que os discípulos de Jesus, eles eventualmente falavam e pediam, e também perguntavam coisas que não só aos olhos de Jesus e também aos nossos olhos, que quando nós fazemos a leitura dos evangelhos, nós vamos ver que os discípulos, eles interpelavam Jesus muitas vezes com bobagens. Tipo, como as que estão registradas em Mateus no capítulo 18, no versículo 1, quando eles vão dizer e interpelar Jesus, e o texto vai dizer assim, naquele tempo os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ou no reino de Deus? E Jesus Cristo apanha uma criança, coloca no seu colo e vira para os seus discípulos e diz assim, olha, aquele que se comportar como essa criança, ele será o maior no reino de Deus. Mas o contexto dos discípulos era que, entre eles queriam se eleger e algumas vezes se degladiavam para que eles pudessem ocupar o lugar mais proeminente ali, no que diz respeito aos planos que estavam sendo traçados para os papéis que estariam sendo definidos no reino de Deus. E outras coisas mais os discípulos de Jesus faziam. Teve uma outra feita que Jesus Cristo ele foi repudiado numa região. Foi negado a ele o direito de crença. Jesus trouxe uma mensagem e aquele povo não creu em Jesus. E 2 dos discípulos, irmãos em sangue, viraram para Jesus: Senhor, tu queres que a gente peça para descer fogo do céu para que consuma estes? E Jesus disse: olha, vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim destruir o homem, mas sim salvá-lo. Então, dentre tantas coisas que os discípulos interpelaram Jesus, e foram muitas, algumas eram bobagens, como essas, mas outras eram dignas de atenção, e realmente importante. E um deles, nós estamos diante aqui de um texto, onde os discípulos, eles fazem um pedido a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E quantas vezes entre nós, no convívio da nossa vida cristã, nós já chegamos diante de Jesus e: Senhor, a situação está tão pesada, difícil. Eu sei que o Senhor tem poder para resolver essa situação, mas eu quero pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Esse foi o pedido
que eles fizeram para Jesus. Mas, diante desse pedido que eles fizeram para Jesus, muitas perguntas podem vir à nossa mente. E a primeira delas é: o que é a fé? E diante dessa pergunta, será que os discípulos entendiam o que eles estavam pedindo? Quero dizer para os irmãos que a fé é um vocábulo que faz parte do linguajar diário de todas as pessoas, sejam elas religiosas ou não, mas que em sua maioria é mal compreendido, mal interpretado e até mesmo mal praticado. Aparentemente os discípulos presumiam que, segundo o ensino de Jesus, somente uma fé muito grande, uma fé muito potente, seria capaz de mover um homem ou uma mulher a perdoar o outro que lhe ofendeu. Eles tinham esse entendimento. No entanto, Jesus disse que até mesmo uma fé minúscula pode fazer muito mais além do que eles estavam pensando ser difícil. O mais importante não é a quantidade da fé, mas em quem a nossa fé está sendo dirigida. E nessa noite, queridos, nós precisamos entender que a nossa fé, que é essa fé, somente a fé, precisa ser direcionada somente a Deus. Por mais que nós, como mesmo que cristãos, tenhamos a tendência de esperar no homem, porque nós somos assim. Que nós possamos direcionar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Mas qual seria o conceito bíblico de fé segundo os reformadores? Existe um documento antigo da igreja, a Confissão de Fé de Westminster, vai dizer lá que essa fé, a fé dos cristãos, ela possui uma autoridade vinda de Deus. Autoridade essa oriunda da palavra de Deus. E essa mesma palavra que gera fé nesses cristãos, ela convida esse cristão a crer que essa palavra é a verdade. E tudo quanto nela está escrito e revelado é a verdade. E precisamos também, conforme essa verdade revelada, agir de conformidade com aquilo que está escrito ali. E em particular, precisamos prestar obediência à orientação da palavra, tendo temor às advertências e às ameaças contidas nessa palavra. E nessa palavra também estão contidas os principais atos de fé, de uma fé salvadora, de uma fé que nos leva a aceitar a Cristo, a aceitar e receber a Cristo, e firmarmos somente nele para a nossa justificação, para a nossa santificação, para que tenhamos vida eterna, e isto sendo somente em virtude do pacto da graça, como resultado da morte de Cristo na cruz do Calvário. E de acordo com esse contexto que acabamos de falar, acerca do capítulo 17, verso 5 que lemos, podemos observar também que, ali nessa mesma confissão de fé, no preâmbulo do seu capítulo 14, apenas o ponto 3 ali, vai dizer que esta fé, ela possui diferentes graus. Por mais que ela seja fraca ou forte, ela pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcançará a vitória, atingindo em muitas a uma perfeição quando ela está segura em Cristo. E que precisamos ter a consciência de que essa fé que é estabelecida em nós, criada em nós,
sendo Cristo o autor, não somente autor, mas também consumador da nossa fé. Portanto, para nós cristãos, a fé é uma palavra que nos é muito cara. Existe um valor muito profundo e grande nessa palavra contida e criada, ou às vezes quando nós agrafamos ao escrevê-la por somente 2 letras: fé. Ela nos é muito cara, irmãos, e nós precisamos compreender o valor da prática de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. A justificação pela fé, irmãos, é um princípio muito importante da reforma protestante. E se constitui em um dos 5 pilares que acabamos de falar lá no domingo passado, como princípios dessa fé que foi renovada através desse movimento que, ao ser exercido, ao ser colocado em prática naquela época, custou o sangue de muitos homens. E esses sangues que foram derramados apontam para o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Precisamos compreender a importância e a saúde e a condição da fé que temos praticado. Esse assunto ele era tão importante no meio dos reformadores que acabou se tornando uma doutrina base. E essa doutrina, ela nos diferencia dos católicos romanos. Ela separa, ela se tornou um divisor de águas. Porque essa prática da fé verdadeira ou da justificação pela fé, ela vai encontrar respaldo nas Escrituras. Quando Paulo, ele vai registrar lá em Romanos, no capítulo 5, verso 1, inclusive, esse texto marcou a minha vida aos 16 anos, quando eu fui batizado. No meu discipulado, o pastor vivia repetindo esse texto e nos fazia repetir. E se eu posso usar esse termo aqui, acabou se tornando um mantra no discipulado. Abra lá a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 1. É um texto que todos nós conhecemos, mas queremos ler na sua fidedignidade textual, né? Romanos capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 5:1. Romanos 5:1. Esse é o texto que nós precisamos trazer como um texto da cabeceira da nossa cama, para que possamos ruminar nesse texto. Fomos justificados mediante a fé por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por causa dessa justificação pela fé, passamos a ter o quê? Paz. Passamos a ter paz. Se nós passamos a ter paz, é porque nós não tínhamos paz. Mas a paz que nós estamos vendo aqui é aquela que nós sentimos tranquilidade. Será que eu estou devendo alguma coisa para alguém? Será que eu magoei alguém? Será que eu... Não é essa paz. É a paz que o homem não tinha, ou a paz que o homem perdeu lá no Éden.
Havia uma guerra, uma disputa. E vale salientar que uma disputa desigual, aonde o homem sempre vai perder. Porque contra quem ele estava guerreando, não existe vitória. Nós não tínhamos paz com Deus. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Nós não tínhamos condição de nos aproximar de Deus. Mas a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo foi enviado. E essa plenitude, troca para mim. Essa plenitude vai nos apontar para um período onde tudo conspirava para Jesus Cristo vir e cumprir o seu propósito salvífico. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, morreu pelo meu e pelo seu pecado, e ressuscitou para a nossa justificação. A palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos, e nós precisamos entender isso aqui. E eu tenho certeza que os irmãos já estudaram isso. Mas é muito bom quando nós nos voltamos e nos lembramos daquilo que foi feito por nós. Éramos filhos da ira de Deus, mas Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar. Tomou aquilo que éramos para passar. Sofreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar e nos ofereceu a graça mediante a fé. Graça que nos é oferecida mediante a fé. E essa fé não é um sentimento que nasce dentro do ser humano do nada. Essa fé foi implantada em nós pelo próprio Deus. Quando nós, queridos, nos debruçamos diante desse assunto, nós conseguimos entender a profundidade desse amor. Quero dizer para os irmãos que a fé no entendimento de Martinho Lutero era principalmente pela aceitação da obra substitutiva de Cristo, sua morte e ressurreição. Essa morte e ressurreição foi realizada por minha e por sua causa. A palavra de Deus, nesse mesmo livro, nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, é só nós voltarmos no capítulo, vai dizer assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. E no verso 25, ele vai dizer assim, ó, ele, Cristo, foi entregue à morte por nossa causa, por causa do nosso pecado, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, tanto a morte como a ressurreição de Jesus são dois aspectos do mesmo acontecimento salvífico. Ao morrer, ele suportou o castigo exigido pela lei por nossa culpa. Ao ressuscitar dos mortos, Cristo foi justificado em espírito. Eu fui verificar o que o texto quer dizer, que o porquê Jesus Cristo foi justificado em espírito. A palavra aqui, no grego, ela é colocada como reivindicar ou vindicar. Cristo, ao ressuscitar, ou no processo da ressurreição, ele vindicou o seu espírito. O único ser humano que vindicou para si o seu espírito de volta para ele mesmo. E na sua ressurreição, ele nos justificou.
nos dando uma nova vida e nos unindo com Ele. Precisamos entender a profundidade daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E muitas das vezes, quando nós negociamos algumas coisas que são princípios básicos da nossa vida cristã, nós precisamos compreender que um preço alto foi pago por nós. Essa semana eu estava conversando com um rapaz e falei com ele: olha, nós não podemos fazer aquilo que queremos. Tanto eu quanto você, nós não temos liberdade de fazer aquilo que queremos. Tudo que formos fazer, nós precisamos apresentar diante de Deus e perguntar a Deus: Senhor, o Senhor quer isso para mim? Inclusive eu quero contar um testemunho, rapidinho, que para muitos talvez não seja uma coisa importante. Essa semana eu fui convidado para viajar, e eu estava assim, muito curioso em fazer essa viagem. É uma viagem que, mesmo que ela contenha um pernoite, mesmo que ela contenha um pernoite, é uma viagem rápida. E eu vou dizer aos irmãos que eu nunca viajei de carreta. Nunca entrei numa carreta. Lá em Belo Horizonte, um cunhado meu me fez esse convite e eu não pude ir. E a experiência seria interessante, porque como eu nunca tinha ido no Paraná, nunca tinha ido no Sul, e a viagem era para ir no Sul. Não pude ir naquela viagem, não tive oportunidade. E aqui foi me estendida essa oportunidade. Mas no dia da viagem eu tinha 2 compromissos. Eu tinha uma reunião aqui e tinha aula de música. Eu quero dizer para os irmãos que eu não mandei, viu? Os irmãos que estavam envolvidos na reunião aí do Ministério do Louvor, eu não mandei uma mensagem com segundas intenções, não. Eu queria saber mesmo se os irmãos viriam. Porque eu sei dos apertos, a exemplo aí do Alex, do aperto dele na oficina e de outros, a Leandra aí como professora e tantos outros, que por causa dos seus afazeres chegam em casa muito cansados. E a gente compreende essas coisas. Mas mesmo antes de eu ter enviado essa mensagem, perguntando aos irmãos se daria para confirmar a nossa reunião do Ministério do Louvor, mesmo sabendo que tinha a aula e o compromisso com o Nil aqui, eu já levantei naquela manhã, já com o coração fechado para viajar. Eu já havia sentido da parte de Deus que não era para eu ir. Inclusive até orei, pelo Jefferson, porque foi ele que me convidou. Orei por ele, para que Deus desse a ele condição de fazer uma viagem, tanto indo quanto voltando. E nós precisamos ter a consciência do nosso senso de pertencimento. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a alguém. Eu tenho um Deus sobre mim. E eu preciso apresentar diante dele as questões que envolvem a minha vida diária. Isso é uma vida comprometida com aquele que te comprou. Porque tamanho foi o preço que ele pagou por você, por mim e por todos nós. Amém? Nós somos salvos somente pela fé. E essa fé é um sentimento que foi colocado dentro de nós pelo próprio Deus. A justificação, irmãos, é um ato pelo qual Deus declara que uma pessoa está num relacionamento certo para com Ele. Mas nós poderíamos fazer uma pergunta a nós mesmos, ou então nos desafiarmos a perguntar um ao outro. Então, quando Deus declara que uma pessoa está num relacionamento reto com Ele, como é que nós podemos saber que eu estou levando a sério e tendo um relacionamento reto com Ele? E aí nós podemos responder: quando essa pessoa crê. Paulo vai dizer lá
em uma de suas cartas, creio que em Romanos, ele vai dizer assim: olha, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado. Imputar algo a alguém é dar a ele aquilo que é de direito, de acordo com aquilo que eu prometi, ou então de acordo com o que a lei estabelece. Quando nós trazemos isso para o direito penal, nós vamos ver dois personagens no direito penal: o imputável e o inimputável. O imputável é aquele que realmente fez e cometeu o crime, e por causa desse cometimento, ele será o quê? Punido por causa dos seus crimes. E o inimputável? O inimputável é aquele que lhe falta um parafuso. Ele fez sem saber que fez. E pelo fato dele não saber o que fez, ou a seriedade do que fez, porque isso clinicamente é provado, ele é inimputável pelo crime cometido. Mas ele deixa de ser punido? Não. Ele é punido. Porque esse inimputável, ele não pode ser devolvido à sociedade. Por isso que o sistema penal brasileiro, ele possui um hospital para presos. Inclusive, é lógico que com manobras no direito, o homem que desferiu a facada no Bolsonaro está no hospital, está no manicômio penal. Porque o juiz, o advogado, aliás, ele conseguiu provar para o juiz que aquele homem, ele era inimputável. Mas quando nós tiramos essa palavra imputação e colocamos crédito, nós podemos entender da seguinte forma: Jesus chegou na nossa conta bancária espiritual e nos deu crédito, imputando em nós a sua obediência e a sua santidade, nos dando, acreditando na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, a sua obediência e a sua santidade. Isso é justificação. A confissão de fé, ela vai dizer que, ao lhes imputar a obediência e a santificação de Cristo, aliás, a satisfação de Cristo, perdão, e quando eles o recebem e se firmam nela pela fé, pois eles não têm em si mesmos, mas isso é dom de Deus, aí a justiça do próprio Deus é estabelecida em nós. Romanos, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, como já falamos, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu em Deus, o Senhor o levou a crer, o Senhor se apresentou a ele e o conduziu a crer nas suas promessas. Por mais que o livro de Hebreus vai dizer que Abraão não viu o cumprimento de suas promessas, mas é como se ele estivesse de longe, dando a Deus, porque é em nós que as suas promessas, ou as promessas que Deus fez a Abraão, se cumpririam. Diante desse texto, a palavra que foi dita, imputada, ela vai dizer mais uma vez que isso nos foi creditado. Não tínhamos saldo para pagar aquilo que estava sendo exigido, e Jesus Cristo depositou na nossa conta, para que tivéssemos o quê? Um que pagasse por nós. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Cristo morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Aqueles que foram conduzidos pelo Senhor a aceitarem este fato, se identificam a tal ponto com essa verdade, que, conforme disse o apóstolo, são capazes de afirmar que já morreram com Cristo e pela fé também já ressuscitaram com Ele, pois no dia final verão a face bendita do Salvador.
Nós precisamos entender a obra que Cristo fez na nossa vida, para que pela fé possamos afirmar que fomos mortos com Ele. Pois na semelhança de sua morte, também seremos o quê? Ressuscitados. E veremos naquele dia a face bendita do Salvador. É uma promessa feita por Jesus. E aí eu pergunto para você, alguma promessa que Jesus Cristo fez para você, Ele deixou de cumprir? Nenhuma das promessas que Jesus Cristo fez para nós, contidas em suas palavras, Ele deixou de cumprir. Qual o dia que no momento que nos sentimos sozinhos, clamamos pelo Senhor, Ele não se faz presente? Hein? A palavra de Deus disse assim, que Jesus Cristo estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Eu quero dizer para os irmãos que isso nos traz um entendimento muito profundo da união que nós temos com Cristo. Não por meio da busca de falsas filosofias, pois os cristãos encontram a plenitude da bênção de Deus em sua própria vida de fé. É na prática da fé verdadeira que vamos encontrar o Senhor todos os dias. É na prática de uma vida piedosa, da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, que nós vamos encontrar e estar diante do cumprimento das promessas de Jesus para as nossas vidas. Colossenses capítulo 2, verso 12, vai dizer assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitamos, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como tem sido o conceito dessa fé na nossa vida pessoal? Quando nós estamos na nossa vida ali particular, na nossa casa, qual tem sido o tempo que nós temos tirado para lermos a palavra, para orarmos ao Senhor? Qual é a porta que nós abrimos ou que nós batemos quando o nosso coração está angustiado por causa de algo que precisa ser resolvido, de uma adversidade que eu estou enfrentando? Qual é a porta que nós batemos? Quero dizer para os irmãos que existem tantas portas sendo batidas dentro da igreja, menos a porta da piedade correta, que é a vida que nós precisamos ter com Deus, através de sua palavra, através desse estreitar de laços com o Senhor. Precisamos entender isso, irmãos. E só nos achegamos a Deus pela fé em Cristo Jesus, pela fé somente. E para concluirmos, queridos, que possamos também fazer esse pedido que foi feito pelos discípulos a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, de maneira que possamos enxergar essa verdade reluzente, ou seja, algo que está brilhando diante de nós, a fim de que possamos enxergar a realidade, uma realidade que está diante de nós, porque foi por nós que Cristo morreu e também ressuscitou, e que também nos concedeu, somente pela fé, o sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que pertence a Deus. E o que pertence a Deus? Na verdade, eu acho que o mais fácil é perguntar, o que não pertence a Deus, porque a resposta nós teríamos: nada. Quando nós perguntamos assim, o que não pertence a Deus? Nada, porque tudo pertence a Deus, tudo. E nós somos herdeiros de Deus, esse Deus que é dono de todas as coisas, e que nos convidou, que nos chamou, através dessa fé implantada em nós, que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque é pela fé somente que nós podemos chegar diante de Deus. Amém?